próxima história? Será que vai ser fácil de Neemias construir os muros? Eu acho que não vai ser, mas a gente vai ter que ver a história para poder ver, né? Vamos lá? Tá na hora da história! Vamos construir! Na história de hoje nós vamos falar sobre a perseverança de Neemias e do povo de Israel na construção dos muros. Você já fez alguma coisa muito difícil? Já teve que aprender alguma coisa? Ou já tentou fazer algo e não conseguiu por várias e várias vezes antes de finalmente conseguir o que você queria? Eu me lembro quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Quando estava começando a aprender, tinha muito medo de cair. E eu me lembro que eu tinha uma bicicleta que tinha rodinhas que me ajudavam no equilíbrio. E eu andava com a minha bicicleta para lá e para cá, mas eu nem podia pensar na possibilidade de tirar aquelas rodinhas, porque eu tinha certeza que eu ia cair. Mas sabe, as pessoas ficavam me falando, você tem que aprender a andar sem as rodinhas, você precisa aprender a andar de bicicleta. E eu resolvi ouvi-las, e eu resolvi tentar aprender. Mas olha, várias vezes eu caí. E eu levantava e tentava de novo, mas eu caía de novo. E eu levantava e tentava de novo, mas eu caía outra vez. Até que chegou um dia que eu desisti. Quer saber? Eu não vou aprender a fazer isso mais. Mas eu tinha um amigo, e aquele amigo me ajudou. E ele me acompanhou durante todo o meu processo de aprendizado. Até que um dia, sem eu perceber, depois de muitas tentativas, eu já estava andando sem as rodinhas, me equilibrando bem. E eu aprendi desde então. E depois de muita luta, eu descobri que às vezes você tem que passar por algo, por um processo de aprendizado, por muitas vezes, e errar, e tentar de novo, até aprender algo. Sabe, o nome disso é perseverança. É quando você sabe que existem dificuldades, coisas que você não aprende com facilidade, mas você fica firme, você permanece, você resiste e não desiste, até finalmente conseguir o que quer. Você está acompanhando a história de Neemias e o povo de Israel que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Eles precisariam ser muito perseverantes, porque aquela obra teria muitas dificuldades, mas eles continuariam firmes até o final, porque Deus daria forças para eles, porque Deus era maior do que os inimigos, e eles conseguiriam cumprir a missão que o próprio Deus havia dado para essas pessoas. Sabe, na obra de Deus, na obra dos muros, aquelas pessoas tinham inimigos. O nome de dois deles eram Tobias e Sambalate. Diferente, né? Mas eram os nomes das pessoas daquela época. E eles estavam olhando a construção, e o povo trabalhando, e o povo naquela obra, mas eles não queriam que o povo conseguisse. Então, eles resolveram atrapalhar a obra de Deus. Mesmo quando a gente faz as coisas certinhas, às vezes aparecem inimigos, dificuldades, pessoas que tentam impedir que a coisa avance. E Tobias e Sambalate estavam fazendo isso. E eles fizeram de várias formas. A primeira delas foi através da zombaria. A Bíblia diz que Tobias e Sambalate iam até lá na obra e ficavam rindo deles. Vocês são os fracotes. Vocês vão construir esse muro? Vocês não vão conseguir. Imagine se vocês vão ter condições de fazer isso. Muito fraquinho. Vocês não têm condições. Vocês não conseguem. E eles fizeram isso durante muito tempo. Os trabalhadores, por sua vez, eles começaram a ficar muito chateados. Eles estavam trabalhando todos os dias, mas aquelas pessoas estavam zombando deles. Já zombaram alguma vez de você? Brincaram, fizeram chacota, de alguma forma causaram algum tipo de vergonha para você perto dos seus outros amigos? É muito ruim. Será que aqueles trabalhadores ficaram desanimados? Eu acho que ficaram. Ninguém gosta de ser zoado, zombado, tirado pelos amigos ou pelas pessoas, mas Neemias, que era o grande líder daquele povo, ele clamou a Deus. Ele não escondeu de Deus o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo tristeza no coração, porque eles estavam trabalhando, estavam sendo alvo da humilhação das pessoas. Mas ele não escondeu de Deus o seu sentimento.
Ele pediu para que o próprio Deus os desse forças para continuar, e ele pediu para que Deus mesmo cuidasse daqueles inimigos que estavam zombando eles. E sabe o que Neemias fez? Depois de orar, se levantou e continuou trabalhando, e trabalhando firme. O povo viu o exemplo de Neemias e trabalhou também, e eles continuaram trabalhando, e a obra de Deus não parou, pelo contrário, eles continuaram. Podia ser o fim da história, né? Mas você acha que os inimigos desistiram? Na verdade, não. Sabe o que eles fizeram agora? Quando eles perceberam que a zombaria deles não foi suficiente, eles bolaram outro plano, mas esse plano era pior. O que será que eles fizeram? Eles planejaram, se reuniram, se organizaram e tomaram uma decisão. Nós vamos atacar o povo, fazer guerra contra o povo. Nós vamos reunir um exército e nós vamos atacá-los para impedir que a obra deles continue. E eles decidiram fazer isso. Mas Neemias ficou sabendo desse plano. E agora as pessoas estavam assustadas. Elas estavam pensando: nós estamos trabalhando todos os dias, nós estamos cansados. Se alguém nos atacar, o que nós vamos fazer? Mais uma vez eles se lembraram do Deus que eles serviam e do Deus que havia chamado eles para essa obra. Então Neemias chamou todo mundo. Neemias mais uma vez orou a Deus, porque Neemias era um homem de oração e sabia que Deus responde a sua oração quando nós passamos por lutas. Mas Neemias tomou uma outra decisão. Junto com os trabalhadores, eles se organizaram e eles tomaram a atitude de se defender. Eles pegaram espadas, pegaram escudos, pegaram arcos e flechas, e eles ficaram preparados, porque se o exército inimigo viesse, eles estariam prontos para lutar. Sabe, quando isso aconteceu, eles fizeram isso e a obra continuou, e aquele povo continuava trabalhando, e eles estavam firmes e fortes no trabalho. Algumas pessoas com armas, com espadas, com arcos e flechas, com escudos, preparados para a luta, enquanto outras pessoas estavam com o capacete na cabeça, trabalhando na obra para construir os muros. No entanto, gente, pense você nessa situação. Era uma situação difícil, porque as pessoas estavam cansadas, porque agora havia menos trabalhadores trabalhando na obra, e havia outras pessoas que estavam preparadas para a luta. Além disso, eles estavam preocupados. Não é fácil saber que a qualquer momento um exército pode chegar contra você. Então o povo começou a ficar muito desanimado. Eles eram seres humanos, que assim como você e como eu, podemos às vezes ficar tristes, desanimados, desgostosos, sem incentivo para poder continuar o trabalho. Mas a Bíblia diz aqui que Neemias, mais uma vez, chamou aquele povo. E sabe como Neemias responde agora? Ele responde com a palavra de Deus. A palavra de Deus cura o desânimo do coração. E Neemias disse assim para eles, Neemias capítulo 4, versículo 14: não os temais, não tenham medo, lembrem-se do Senhor de vocês, que é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas casas, pelas suas esposas e pelas suas famílias, e o Senhor Deus vai lutar e abençoar vocês. Deus é aquele que luta pelo seu povo, é aquele que trabalha para socorrer as pessoas que estão trabalhando na sua obra. E Neemias então descobriu isso, e eles bolaram um outro plano para que eles passassem por esse estresse, essa preocupação. O plano era o seguinte: a partir de agora, sempre que vocês virem alguém, algum inimigo que talvez estiver chegando lá longe, quando alguém ver isso acontecer, vocês terão nas mãos uma trombeta. Uma trombeta era um instrumento de chifre de animais grande, e quando as pessoas sopravam, então fazia um barulhão. Eles faziam mais ou menos assim. Não era bem assim, né? Era maior do que isso ainda. Mas esse é um exemplo para você. E olha, quando eles faziam assim, e quando eles fizessem assim, então as pessoas saberiam que aquela era a hora da batalha, e todos iriam para lá para se unir e ajudar a derrotar aqueles inimigos. Bom, o povo se animou.
Agora eles tinham um plano, agora eles tinham a palavra de Deus, agora eles tinham confiança e agora eles estavam unidos mais uma vez. Vamos continuar o trabalho e continuar as construções nos muros. A história podia acabar aqui, né? Mas você acha que aqueles inimigos desistiram? Não desistiram. Eles já zombaram do povo, eles já planejaram atacar o povo, fazendo guerra contra o povo. Eles conseguiram causar estresse e desanimar o coração do povo. Mas sabe, como nada disso deu certo, eles pensaram numa outra alternativa. Nós vamos fazer uma armadilha para Neemias. Já que nós não conseguimos atacá-lo, nós vamos fazer uma armadilha para ele. E eles mandaram algumas pessoas chamar Neemias. E algumas pessoas foram lá fingindo que eram amigos de Neemias. Olha, Neemias, sabe o Tobias e o Sanbalate? Pois é, eu sei que você está trabalhando aí, mas eles querem falar com você. E eles foram 1, 2, 3, 4 vezes, mas Neemias não foi nenhuma. Deus deu sabedoria para Neemias. E Neemias entendeu que aquilo era uma armadilha. Então Neemias falou para eles assim, está escrito na palavra de Deus: eis que eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Diga a eles que eu estou ocupado fazendo a obra do Senhor. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, trabalhando para Deus, nós não caímos nas armadilhas dos inimigos. Quando nós somos obedientes e estamos servindo ao Senhor, nós estamos protegidos dos inimigos que podem tentar nos derrubar. Mas aqueles inimigos continuaram tentando de alguma forma impedir aquele trabalho, e agora eles mandaram uma carta. E na carta estava escrito que Neemias na verdade era um mentiroso. Que Neemias tinha alguns planos assim meio malvados, que Neemias na verdade estava querendo se tornar o rei daquelas pessoas, e eles queriam dessa forma tentar fazer com que as pessoas não acreditassem mais em Neemias. Mas sabe, Neemias sabia porque Deus tinha chamado ele. Neemias não queria ser um rei, Neemias queria ser só um trabalhador. Neemias queria ser aquela pessoa que iria ser usada por Deus naquele momento, na história do povo. Neemias estava com o coração inteiro diante de Deus. E ele queria só obedecer a Deus na missão que Deus havia dado para ele. Isso é convicção. Isso é saber o que Deus quer da gente. Neemias sabia o que Deus queria para ele, porque Deus revelou para ele. E Deus revela para nós a sua vontade na sua palavra. A nossa forma de andar, de caminhar. E dia a dia, no nosso coração, Ele vai colocar qual é a melhor forma para que nós possamos servi-lo de verdade. O povo acreditou em Neemias. E a obra continuou. A obra não parou. Mas sabe os inimigos? Adivinha? Eles bolaram outro plano. Acredita? É verdade. Eles não desistiam. Agora, eles pagaram uma pessoa que se fingiu de profeta para tentar fazer com que Neemias pecasse contra Deus. E dessa forma, não pudesse mais servir a Deus. Sabe o que aconteceu? Neemias foi chamado para ir na casa desse profeta uma vez. E ele foi. E o profeta disse para ele assim: olha, Neemias, você está correndo risco. Nós vamos hoje à noite e você vai se esconder lá no templo do Senhor. Só que tinha um problema. Só os sacerdotes, que eram pessoas que trabalhavam no templo naquele tempo, podiam entrar lá. Se Neemias entrasse, ele estaria pecando contra Deus. Mas Neemias, mais uma vez, com sabedoria de Deus, percebeu. E então ele disse: eu não posso, porque eu não posso pecar contra Deus a fim de que Ele me proteja. Imagine, note, Neemias conhecia a palavra de Deus. E esse é o motivo pelo qual Neemias não pecou. Mesmo quando aquele homem disse aquelas coisas, Neemias, que conhecia o que a Bíblia diz, pôde mais uma vez evitar essa última armadilha. Sabe o que aconteceu depois disso? Neemias orou, o povo trabalhou, a obra era de Deus e adivinha? Deus abençoou. E no fim de um tempo muito curto, estava pronto aquelas grandes muralhas. É isso mesmo, aquele povo conseguiu reconstruir todo o muro, apesar de todas as dificuldades e do ataque dos inimigos contra eles. Eles estavam muito felizes. Só tinham duas pessoas que não estavam felizes. Quem? Tobias e Sanbalate. Esses não estavam nada felizes. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre eles? A Bíblia diz que eles viram que a obra prosperou porque ela era de Deus. Porque a obra de Deus sempre prospera.
e são muito felizes aqueles que têm o privilégio de participar dela. Eu quero terminar essa história lembrando você de um versículo que não está escrito em Neemias, mas é um versículo que está no Novo Testamento, também na Palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A Palavra de Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Deus dá forças para os seus filhos concluírem a sua obra. Deus não somente chama, mas Ele também capacita. Ele ajuda, Ele trabalha conosco, Ele dá sabedoria, Ele socorre, Ele protege, Ele ouve as orações e Ele abençoa. E assim como Neemias naquele tempo viu a obra de Deus ser concluída, assim também nós, que queremos servir ao Senhor de verdade, vamos contar com a ajuda dEle todos os dias e vamos conseguir cumprir a vontade dEle para cada um de nós. Então que Deus abençoe você. A nossa história ainda não terminou, amanhã tem mais. Mas amanhã então você continua acompanhando essa bela história sobre a vida desse povo e tudo aquilo que aconteceu com eles. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se sempre, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13.